Olá, seja bem-vindos, bem-vindas à nossa noite de estreia do programa Zoom Out. Eu sou a Milena e eu vou te acompanhar no episódio de hoje. Esse programa foi criado e produzido por nós, alunos da disciplina de produção para TV 2. Serão 5 episódios semanais em que vamos falar sobre a área do audiovisual, trazendo exemplos, convidados, curiosidades e dicas. E para começar, em todos os episódios vamos ter um quadro interativo contigo, para tirar as dúvidas, responder alguma curiosidade ou simplesmente compartilhar a tua participação. Então te liga nesse vídeo que a Gabriela Coppi mandou pra gente. Oi, eu sou a Gabi e eu queria saber, antes de tudo, o que vai ser o Zoom Out e como esse programa vai funcionar. Obrigada pela participação, Gabi. Então, o Zoom Out quer te ajudar a entender melhor o mundo do audiovisual, em suas diversas manifestações, cinema, televisão e em todos os formatos de vídeo. Aqui nós vamos simplificar a linguagem cinematográfica e explicar vários termos técnicos importantes. Além disso, em todos os episódios vamos ter a presença de um profissional que vai contar sobre suas experiências e compartilhar dicas super valiosas. Temos também o quadro Como se faz, com técnicas para aplicar nas suas próximas produções. O tema do nosso primeiro episódio é direção. Considerado como o autor da obra cinematográfica, o diretor possui vários papéis importantes, como conduzir os atores na cena e transmitir a concepção estética para a equipe e para o público. É ele ou ela que vai ajudar a trazer as emoções certas no momento certo. Na edição de hoje, temos como convidado o porto-alegrense Victor Di Marco, diretor de diversas obras, e seu trabalho mais recente é o premiado curta-metragem O que Pode um Corpo. Presta atenção. Eu sou o Victor Di Marco, eu sou diretor e roteirista, e eu já trabalhei enquanto diretor no filme Que Pode um Corpo, e também alguns outros filmes que eu fiz antes de, enfim, né, de conseguir estrear esse filme nos festivais do Brasil. Na minha experiência, que é toda voltada, né, para o cinema, eu acredito que o papel da direção é fazer escolhas narrativas, né, em prol de uma história. A gente fala, por exemplo, de ter pessoas negras, né, diretoras, pessoas com deficiência, diretoras, também acaba falando sobre isso, né? Sobre a gente conseguir transmitir uma visão, tipo, né, sobre esses corpos, que é muito subjetiva, e conseguir contar a história a partir também desse ponto. Eu sempre que eu começo, né, a fazer um trabalho, enfim, eu começo sempre lendo o roteiro, né? Seja o roteiro que eu fiz ou o roteiro que eu não fiz, eu começo a partir da leitura desse roteiro e começo a tentar imaginar essa história. Eu sempre parto muito, quando eu vou fazer a minha direção, eu sempre parto muito de uma lógica da sensação. Qual é a sensação que cada cena me dá e como que eu imagino que aquilo vai ficar em tela, né? Então, a partir de uma lógica de uma sensação, eu vou para essa parte técnica, que aí eu já começo a pensar mais na decupagem, começo a pensar como é que vai ser o ritmo desse filme, qual vai ser os planos desse filme, para eu conseguir, então, visualizar qual é, tipo, né, a visão que eu quero que esse filme passe. Eu começo a buscar filmes que eu acho que possam dialogar com isso que eu estou sentindo. Então eu vou muito atrás de referências também, né? E também tem uma coisa que eu faço muito, que eu não sei se é muito comum das pessoas, que eu também vou muito atrás de anti-referências. Tem muitas vezes que eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E aí isso me ajuda a construir o que eu quero, por mais abstrato que ainda seja, tipo, já é um caminho, sabe? Então, a maioria, assim, o que pode um corpo, que eu dirigi junto com o Márcio, foi muito assim, a gente não sabia o que a gente queria, mas a gente tinha muitas anti-referências. E aí, a partir disso, a gente conseguiu, tipo, construir as nossas referências, assim, é um caminho meio tipo, tumultuado, mas que faz todo sentido para mim. Eu sinto que não tem muito uma regra, assim, sabe? Tipo, acho que cada um encontra muito o seu caminho, assim. Porque, sei lá, também eu vejo pessoas, enfim, nesse pensamento tem muito, assim, e fulaninho, assim, de direção, que ele quer se tornar diretor. Tipo, sendo que são funções muito diferentes. E tem, tipo, assim, eu conheço muitos
e muitas assistências de direção que amam ser assistente de direção não querem ser diretor. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, cada um tem o seu caminho, cada um vai, tipo, falar do que quer falar e é isso aí, a vida é louca. Tá, eu já trabalhei de direção em publicidade e a diferença que eu encontrei foi que, tipo, no cinema, tipo, a minha direção vai ser completamente livre, tipo, eu e o Márcio, a gente vai ver o que a gente quer. Enfim, vamos falar, né, tipo, a gente vai ter uma equipe que vai também nos ajudar, enfim, a gente vai ter essa liberdade de passar a nossa visão, enquanto na publicidade, tipo, já não é mais tão esse diretor criativo, é um diretor mais técnico, né? Porque na publicidade, tipo, tu tá ali lidando com um cliente que tem uma expectativa sobre aquele produto, e aí tu tem que ter um diretor técnico de realizar o que o cliente quer, né? Assim, embora, sei lá, tu até pode ter uma liberdade ou outra, mas não é a liberdade que tu tem de fazer um filme teu, tipo, né? Então eu acho que, assim, se eu tivesse que resumir, é que no cinema esse diretor criativo tem muito mais espaço e na publicidade esse diretor técnico tem muito mais espaço, sabe? Sensibilidade e singularidade, porque eu acho que, enfim, que, tipo, pelo menos o que eu acredito, enfim, as direções que mais me chamam a atenção, no caso, que eu considero boas, enfim, são direções que são sensíveis, né, tipo, que tem um olhar sensível a partir de algo, e a questão, tipo, da singularidade é esse poder que tem de transformar esse sentimento, essa sensibilidade, tipo, né, em linguagem, né, cinematográfica, tu conseguir ser singular a ponto de, tipo assim, só tu ia falar isso dessa forma. Tipo, só esse diretor vai abordar esse assunto assim. Só esse diretor ia focar a câmera aqui nesse momento, enfim, com essa luz, sabe? Tipo, então é muito mais da singularidade do que da inovação, porque a inovação é muito aberta, né? Mas agora essa singularidade, acho que é um exercício de sensibilidade um pouco maior. Assim. Então é isso, muito obrigado pelo convite, adorei tipo, ter esse papo aqui. E para quem quiser me seguir nas redes, é @Victor de Marco. E é isso, se cuida e que pra fique em casa. Beijos. Incríveis essas dicas sobre direção. Percebeu como é importante essa função para o resultado final da obra? Daqui a pouco nós vamos explicar o que é mise-en-scène. Quer saber o que esse termo significa? Então eu te vejo no próximo bloco. Como você costuma assistir um filme? Assiste mais por entretenimento ou também gosta de analisar cada componente da mise-en-scène? Sabe que termo é esse? Pois é, a mise-en-scène é uma expressão francesa, vinda do teatro. Traduzida literalmente para o português seria colocar em cena, e é justamente o diretor que conduz esse trabalho. Como os atores vão estar em cena, quais movimentos vão fazer e como interagir entre si. Mas no cinema, a mise-en-scène tem mais um detalhe. Além da ação dos atores, também entra em jogo como a cena vai ser contada pela câmera, seus enquadramentos, ângulos, eventuais movimentos. Ou seja, a mise-en-scène engloba basicamente tudo que está em quadro e como esse quadro apresenta o espectador. Uma pessoa que sabia muito bem como utilizar a mise-en-scène em sua obra era Alice Guy. Presta atenção no próximo quadro para conhecer quem foi essa grande cineasta. Quem dirigiu o primeiro filme de ficção na história do cinema? Irmãos Lumière? Georges Méliès? Se você pensou em algum nome, provavelmente foi um desses. Mas frequentemente nos esquecemos da Alice Guy. Na época em que o cinematógrafo dos Irmãos Lumière veio a público, ela trabalhava como secretária na empresa de fotografia de Léon Gaumont, que logo depois passou a comercializar câmeras. A partir desse momento, Alice Guy viu a oportunidade de explorar o equipamento para diferentes formas de criação. Enquanto os filmes dos Irmãos Lumière retratavam mais as cenas do cotidiano, como a saída dos trabalhadores da fábrica ou a passagem de um trem, A Alice, que já havia atuado em peças teatrais de ficção, teve a ideia de desenvolver filmes com narrativas ficcionais. com a permissão de seu chefe, em 1896, aos 23 anos de idade, Guy dirigiu seu primeiro filme, intitulado A Fada dos Repolhos. A produção era baseada em um conto popular com o mesmo nome.
O filme de Alice Guy foi o primeiro a ultrapassar os 60 segundos de duração. Nessa obra, a cineasta já utilizou diversos truques visuais e a montagem, técnica que não era utilizada até então. E aí, curtiu essas informações? A direção realmente é uma área muito importante e cheia de coisas para aprender. Mas não te assusta, tudo isso é uma construção diária. É preciso não ter medo de errar e nunca desistir. Te arrisca, te inspira em outros diretores, pesquisa muito. Conta com a gente nessa tua caminhada. Ficou com alguma dúvida? Manda um vídeo de até 30 segundos com a tua pergunta para o Instagram @unisquetv. Quem sabe a tua dúvida não é respondida aqui no próximo programa. Depois do nosso intervalo, temos o quadro Como se faz, com a participação do Wesley Machado, que vai te mostrar como fazer uma análise técnica. Nós já voltamos. E olha só, o quadro Como se faz de hoje vai te ajudar muito a entender um pouco das funções de assistente de direção de uma obra audiovisual. E além disso, o Wesley Machado vai mostrar como realizar a tua primeira análise técnica. Oi gente, tudo bem? Eu sou Wesley Machado. Hoje eu tô aqui no quadro Como se faz para falar um pouquinho sobre assistência de direção e ensinar vocês a fazerem uma análise técnica. A análise técnica é a primeira coisa que o assistente de direção ele faz quando ele entra num projeto. A análise técnica tem o intuito de facilitar a leitura desse roteiro por meio de listas específicas de cada área. Hoje nós vamos usar o Moviemagic, um programa feito para isso, utilizado por assistentes de direção do mundo todo. Mas caso você não tenha acesso a esse software, você pode usar outros programas, como o Word, por exemplo. A lógica continua a mesma. Vamos lá então? Quando tu abre o Moviemagic, vou abrir aqui junto com vocês, peraí. A primeira coisa que tu vê é isso, e aí, normalmente o que tu precisa, vem em New. Tu precisa ter algum template já para te poder abrir ele. Então aqui eu tenho o meu. Normalmente quando tu abre ele a primeira vez, ele tá todo em inglês e tu tem que configurar. Aqui eu já configurei algumas coisas em português. Eu vou abrir um roteiro aqui pra gente fazer tipo juntos, que eu acho que vai ser mais fácil de entender como ele funciona e como a gente pode usar ele. Tá, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar decupando esse roteiro. Sheet é a página para cada análise técnica que aparece, a gente não consegue alterar. Conforme a gente for avançando, ele vai criando novas páginas. Então, tu não precisa se preocupar com isso. É só avançar que ele cria automaticamente uma página nova. Em Scene é a cena. Então, a gente vai aqui fazer sobre a primeira cena. Então, cena 1, ela é interna. Aqui, interna e externa. A gente vai colocar que ela é interna. O set tá aqui, que é ela na lavanderia, na sala de máquinas. Então, a gente vai colocar primeiro lavanderia, sala de máquinas. Feito isso, dia ou noite. Aqui tá que ela é dia. Então, dia. Aqui nas páginas é onde a gente conta os oitavos de página. Isso vai ser bem importante depois para a gente fazer nosso plano de filmagem e ver se está tudo encaixando bem como a gente imagina. Aqui é uma página inteira, então a gente vai imaginar que tem 8 repartições nela. Tem softwares de roteiro que fazem isso para ti, mas eu faço de cabeça porque é realmente algo que tu consegue ver facilmente. Tu imagina uma linha no meio dessa página, depois tu imagina uma linha aqui, e outra linha aqui, e assim ela vai ter separada em 8, digamos assim. Então, tu imagina que ela tem 8 páginas, e aqui a gente vê, se ela vem até aqui, isso aqui deve ter 2/8 de página. Essa é a primeira cena. Então, aqui a gente coloca 2/8 de página. Se ela fosse uma página e 2/8, daí a gente colocaria uma página e 2/8. Mas, nesse caso, a nossa primeira cena, ela é só 2/8. Aqui é a sinopse. Então, a gente vai colocar, em breves palavras, o que é essa cena resumidinha. Então, a cena está escrito: ruído alto de máquinas de lavar. Laura, 20 anos, está de pé na sala de máquinas encarando uma máquina de lavar, em transe. O eletrodoméstico centrifuga roupas. Então, a gente vai colocar aqui: Laura encara a máquina de lavar. Script page é o número da página. Então, a gente colocaria aqui página 1. Então, a gente imagina que esse é o primeiro dia na história do roteiro. Porque a gente pode estar, enfim, no final do roteiro, esse roteiro ter um dia só. Então, a gente coloca aqui um dia só. Ou, dependendo de como vai mudando, a gente vai alterando. Location é quando a gente já tem qual é a locação que vai ser ela. Então, a gente vai saber só futuramente, depois que a produção já tiver achado essa locação e tudo mais. E aí vale a gente voltar aqui e utilizar esse espaço se a gente for utilizar o Moviemagic para fazer os planos de filmagem e as ordens do dia. Depois que a gente fez o cabeçalho, a gente vai para as categorias. Elenco principal. Na nossa cena, a gente tem que a Laura está de pé na sala de máquinas. Ela está sozinha por enquanto. Então, a gente vai colocar apenas Laura. A gente não tem elenco secundário, nem figuração. O que eu considero elenco secundário?
É o elenco que ele não é o principal, mas ele tem falas. Se ele não tem fala, ele só aparece, ele é figuração. Cenografia. Ruído alto de máquinas de lavar. Laura, 20 anos, está de pé na sala de máquinas encarando uma máquina de lavar, em transe. Então, a gente tem que, no roteiro descrito, que a gente tem uma máquina de lavar. Então, a gente vai colocar aqui, máquina de lavar. Indo mais um pouco aqui para baixo, a gente tem dúvidas AT. As dúvidas ATs é quando está fazendo esse primeiro análise técnica do roteiro. E se tiver alguma dúvida para bater com o teu diretor, tu vai escrever aqui para conversar com ele depois e te sanar essa dúvida. A gente tem descrito que são ruídos altos de máquinas de lavar, mas na descrição da cena só aparece uma. A gente pode escrever, por exemplo, se surgir essa dúvida, quantas máquinas vão ter nessa lavanderia. E aí tu clica em sim. Sempre vai aparecer, você quer adicionar esse elemento na categoria? Aí você vai clicar em sim. Objetos de cena, por exemplo. A gente pode colocar em objeto de cena roupas, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o plano, se a gente vai enxergar isso na cena ou não. Então a gente pode colocar em objetos de cena roupas. Nessa cena, a princípio, é isso. Aqui, na verdade, ruído de máquinas. A gente pode colocar em notas sobre som. Ruídos de máquinas. Essas categorias aqui, elas não são uma regra também. A gente cria elas conforme a necessidade. Feito análise técnica, vocês têm que exportar ela. Como é que a gente faz isso? A gente vem em File, Print View, Reports. Aqui vocês podem escolher um layout nativo do programa ou criar o seu próprio modelo. Eu vou utilizar um que eu criei para esse roteiro, mas esse é um passo mais à frente. Vocês podem utilizar um que já vem com o programa mesmo. Clicou no layout escolhido, vocês vêm em View. Aqui vocês podem pré-visualizar como é que isso vai ficar, só passando para as páginas seguintes. Tá certinho, tá do jeito que você quer. Você clica aqui no ícone de Generate PDF File. Vocês nomeiam o arquivo então. O ideal é que vocês sempre coloquem o nome do projeto, a versão que vocês estão fazendo, no caso aqui é V1, e também a data que vocês fizeram essa versão. No caso, hoje é dia 11/5. Vocês clicam em salvar. E aí na pasta que você escolheu, ele vai estar lá, ó, Cascos V1 11/5. Só abrir e conferir se está tudo ok. Enfim, gente, é isso. Como eu disse, vocês podem utilizar outros mecanismos também, como o Word, como o Google Docs. A lógica sempre vai ser a mesma. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para as redes da nossa emissora, que a gente vai tentar responder vocês da melhor forma. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Legal demais, né? Mas então, o primeiro episódio do Zoom Out está terminando. Ficou com alguma vontade de rever algum dos nossos quadros? Então tu pode assistir esse episódio quantas vezes quiser no canal de YouTube da Unisc TV. Na quarta-feira da semana que vem, às 8h30 da noite, vamos estar aqui de volta e o tema será fotografia, outra função-chave do audiovisual. Vamos ter mais um convidado surpresa e mais dicas incríveis. E já sabe, se ficou com alguma dúvida, é só encaminhar teu vídeo nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, que na semana que vem eu te respondo. Obrigada pela participação e até a próxima!